E é por isso que as pessoas estão adoecendo tanto mentalmente, é por isso que está todo mundo muito estressado, porque é o dia todo as coisas mais básicas falhando. E essas coisas falham porque a gente não prestou atenção nelas ou porque a gente não é eficiente na hora de colocar em prática o que está planejado? As duas coisas, e eu acho que nessa linha de papo reto, São Paulo não teve prefeito por 3 anos. Por 3 anos, ninguém sabia quem era Ricardo Nunes. Por 3 anos, a gente não viu a prefeitura. O lixo acumulou na rua, as lâmpadas queimaram, a gente caiu na educação, tiraram alguns ônibus que estavam circulando, aumentou o tempo no transporte, e aí veio a véspera de eleição. O que você faz se você não tem um trabalho de longo prazo? Você joga asfalto. Foi isso que o Nunes fez. Ele jogou asfalto safado, porque o asfalto já está esfarelando, e aí começaram a aparecer inúmeras denúncias de corrupção. De máfia das creches, de contrato parcelado na educação, de contrato superfaturado. Então, eu não sei o que ele fez nesses 3 anos, mas ele não foi prefeito de São Paulo. E aí São Paulo estava com caixa por conta da questão do Campo de Marte. O azar que a gente deu, um prefeito tão medíocre, tão inoperante, no momento que São Paulo tem dinheiro pela primeira vez em muitos anos. E aí chegou a véspera de eleição, ele estava com mais de 30 bi em caixa, dinheiro para gastar. E aí, como é que você gasta dinheiro rápido na prefeitura? Você coloca asfalto. Só que aí veio essa gastança com essas denúncias de corrupção. Então, eu acho que é por isso que a gente desandou. Eu queria estar falando aqui de São Paulo ser referência em tecnologia, ser referência na pauta climática, ser referência na pauta da igualdade, mulheres, negros. Mas eu preciso resolver essas coisas emergentes que estão sufocando as pessoas. Porque foi nelas que a gente andou para trás. E uma das coisas, assim, você falou aí que queria que São Paulo fosse exemplo de tecnologia e tudo mais. Tem eu vi no teu Instagram, acho que é Capacita Aí o nome, que a ideia dele é capacitar pessoas a trabalhar em profissões do futuro, não é? Uma parada meio mais pensando no economias que, sei lá, estão nesse momento ou que virão, né? Qual que é o foco? Como é que faz? Vamos lá, caso eleita, como é que tu faz para quem é a galera que você está mirando para participar? O Capacita Aí, ele é mais amplo porque ele fala de todos os setores da economia. O Jovem Tech é um exemplo bem específico, vou falar dele. O Google, ele fez um levantamento Brasil, mas a gente sabe que as maiores empresas de tecnologia do mundo têm sede aqui e é aqui que a gente tem mais emprego. Que até o ano que vem, o Brasil teria 500 mil vagas na área de tecnologia não preenchidas. Ou seja, vagas que a empresa tem a necessidade, mas não encontra gente qualificada formada naquela área. O que é o Jovem Tech? Isso é uma falha de mercado. 1/3 dos jovens em São Paulo estão desocupados. Não estão nem estudando, nem trabalhando, não conseguem uma oportunidade. Qual que é a janela que você chama de jovem? A gente está falando aí de 14 a 29 anos. Tá. Então, quem está no ensino médio e quem se graduou até os 29 e 30. Então, você tem gente que está desocupada, porque eu não gosto do termo nem. Não estuda e não trabalha. Não é porque o jovem não quer, é porque ele não tem oportunidade, na esmagadora maioria das vezes. E do outro lado, você tem empresas de tecnologia que estão com essa vaga em aberto, que estão contratando de outra cidade ou de outros países porque não encontram essas pessoas. É uma falha de mercado. Oferta e demanda sozinhas não estão conseguindo resolver isso. O que é o Jovem Tech? É a prefeitura mapear essas vagas que estão em aberto, virar para as empresas e perguntar o que vocês precisam exatamente. Qual é a linguagem de programação? Qual é a habilidade? Chama as faculdades públicas e privadas, desenha um currículo, a prefeitura banca o curso por 2 anos. A empresa entra com uma bolsa para esse jovem e entra com uma vaga já garantida. Porque o jovem vai nos 2 anos aprendendo, mas ele também já vai ganhando experiência. Por quê? Porque eu também não quero mais jovens no mercado que têm o diploma, mas não têm a experiência. E aí a gente vai preenchendo essa falha de mercado. São jovens que hoje não recebem nada, estão no mercado informal e que vão acessar empregos de 5, 8 mil reais. Aí vão falar, Tabata, muito bonito, mas não dá para fazer, né? Porque a gente tem um prefeito medíocre e acha que não dá para fazer nada. Recife está fazendo isso. A inspiração para o Jovem Tech é um programa de Recife que chama Embarque Digital, que é exatamente o que eu descrevi. 2 anos, a prefeitura banca o curso e a empresa entra com a vaga. E Recife já formou milhares de jovens que vêm da escola pública e que agora estão atuando no setor de tecnologia com bons salários. Então, só para a gente ver que realmente São Paulo está ficando para trás, sabe? A gente tem mais empresa, a gente tem mais vaga, a gente tem mais jovem do que Recife, e Recife consegue fazer uma coisa que a gente não está fazendo hoje. Dá para fazer muito mais. Mas assim,
não dá pra dizer também que não tem nada funcionando em São Paulo. Pô, por exemplo, o lance daquela faixa azul dos motoca tem. lá. E até Eu fico pensando assim, do ponto de vista do cara que é a motoca, sabe? O principal problema pra ele, por exemplo, é trânsito. E né? segurança também. Então, e segurança também. Então, pra ele, por exemplo, putz, aquela faixa ali azul ali, incrível, né? Tem muita coisa boa. E quando eu falo dessa coisa, eu não tenho preconceito com ideia boa de esquerda ou direita. Essa é a minha marca. Eu juntei quase 800 pessoas para escrever meu plano de governo. Ex-ministros, ex-secretários, turma de esquerda, direita, nomes fodões mesmo, assim, sabe? Cláudia Coxim, doutora Ludmila Já, Armínio Fraga. É bastante impressionante. E, inclusive, trouxe ex-secretários de gestões do Bruno Covas, do Haddad, do Serra e do Kassab. Quem escreveu meu plano de governo foi a secretária de planejamento do Bruno Covas, que é a Vivian Satiro. Ela cuidava das metas do Bruno Covas. Então, assim, se tem alguém nessa disputa que conhece o que dá para fazer, o que funciona, sou eu. A gente tem que lembrar que o Ricardo Nunes, ele não foi eleito. Ele só tá aí porque o Bruno Covas morreu. E que o que ele fala que é dele, não foi ele que fez. Inclusive, ele teve a coragem de alterar as metas do Bruno Covas para baixo e ainda assim não conseguiu entregar metade. Faixa Azul, não é um programa do Ricardo Nunes, é top. Eu vou fazer mais, eu vou continuar. Mas é uma coisa de técnicos da CET que foi planejada há muito tempo. O Ricardo Nunes bate no peito para falar, eu zerei a fila em creche. Acho que ele falou isso aqui. Mentira! Eu espero que Aos Fatos chequem isso. Quem zerou a fila das creches foi o Bruno Covas. A gente, quando olhou para ele, falou, cara, esse cara tá mentindo, esse cara é surreal. Hoje, tem menos matrículas em creche do que tinha em 2020. Como é que esse cara vira e fala que ele zerou a fila das creches? E até assim, ele fala, eu me arrependo da gente ter pedido os passaportes da vacina. Quem garantiu vacina em São Paulo foi Bruno Covas, não foi ele. Você vê, muita gente que estava com Bruno Covas está comigo hoje. Porque acha que com essa coisa do Ricardo Nunes de abraçar o bolsonarismo, ele esqueceu quem era Bruno Covas. A Vivian Satiro, que foi secretária de planejamento dele, o Orlando Faria, que foi Casa Civil do Bruno Covas, tá hoje no meu time. Então, assim, não é pra dizer, ele não fez nada. É porque o que ele diz que ele fez foi o Bruno Covas que fez. E ele fez um papel muito pior do que o Bruno Covas. E não é só dele, não. Você pega a virada cultural do Serra, você pega o céu da Marta, você pega essa visão de olhar para as enchentes, para a despoluição, para os mananciais do Kassab. Eu tenho tudo isso mapeado. Por quê? Porque no meu primeiro ano como prefeita, eu vou rodar as coisas que outras gestões plantaram, que outras gestões desenharam, até para que eu possa ganhar a confiança das pessoas e o tempo para fazer as ideias inovadoras que eu trago. Então eu não tenho isso de, mas é de esquerda, mas é de direita. O Ricardo Nunes tem. Você sabe da pauta que eu tenho com saúde mental pelo que eu vivi com meu pai da dependência química. Eu consegui 7,5 milhões de reais com o governo Lula para construir 3 CAPs na Zona Leste. Jardim Nélia, Guaianazes e Hermelino Matarazzo. O que é CAPES? É um centro com psicólogos, psiquiatras para atender as pessoas. O Ricardo Nunes recusou os 7,5 milhões, porque ele não queria ser associado ao governo Lula e a Tabata Amaral. Isso eu não vou fazer. Não importa se é de esquerda ou direita, não importa se é bom para mim ou não. Prefeito tem que trazer dinheiro para São Paulo. Eu não consigo fazer as coisas que eu vou fazer na saúde sem o governo federal e eu não consigo enfrentar a Cracolândia, problemas de segurança sem o governador Tarcísio. Então, só para a gente ver o quanto que essa maluquice, dessa polarização exacerbada, tira dinheiro, tira projeto de São Paulo.